Você está ouvindo Estudo para Culto Doméstico com o Reverendo Anderson Ribeiro, 10 de novembro, com o tema Um Obreiro Fiel, baseado no texto 2 Coríntios 6:4. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias. Como você reage na fartura? Você ainda crê que depende de Deus e precisa buscá-lo? Mas e quando as coisas não vão bem? São muitas as aflições. Você continua crente fiel ao Senhor? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar. 2 Timóteo 2,15. Paulo está recomendando ao jovem Timóteo que se apresente diante de Deus como um ministro fiel de Cristo, como um verdadeiro pregador do Evangelho. Isso quer dizer que ele deve ser fiel a Cristo em toda e qualquer situação. Um obreiro é fiel não somente quando a situação é boa, favorável, mas também quando o momento é de dificuldade. Paulo nos mostra em que ele e seus cooperadores demonstraram a sua fidelidade. Vejamos o que Paulo diz. Primeiro, na muita paciência. Paulo recomenda no ministério, pois ele arriscou tudo para servir a Cristo, evidenciando a sua fidelidade de seus companheiros. Primeiramente, Paulo se refere à paciência. Esta palavra denota a perseverança em face das dificuldades. É a maneira de enfrentar as provações sem murmuração, demonstrando gentileza e amabilidade no trato das fraquezas e enfermidades dos homens, esperando no Senhor até que Ele cumpra o seu propósito e dependendo de Deus para lhe conceder forças físicas, espirituais e mentais. Esta é a atitude de um obreiro fiel que está a serviço do seu Senhor. Você tem paciência, isto é, persevera em meio à tribulação? Nesse período de pandemia, precisamos ter paciência e nos fortalecer no Senhor. Nas aflições. Esta é uma palavra que indica várias formas de aflição, produzida por circunstâncias externas e adversas, como tribulação, perseguição, angústias mentais e espirituais. Não foram poucas as vezes que Paulo passou por situações aflitivas. Ele relata: 5 vezes recebi dos judeus umas 40 de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com vara, 1 vez apedrejado, 1 naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei no voragem do mar. 2 Coríntios 11, 24 e 25. Como você reage diante das aflições? Duvida de Deus e do seu cuidado? Deixa de ler a Bíblia e orar? Deixa de participar do culto? Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não desanime diante das aflições. Terceiro, nas privações. Ao referir-se a privações, Paulo denota a falta de algo necessário, podendo ser a redução à pobreza extrema. Paulo enfrentou muitas situações assim. Ele tinha uma posição social invejável para sua época, mas perdeu tudo por amor a Cristo, experimentando grandes privações em sua vida. Como ele diz: tanto sei estar humilhado, como também sei honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Filipenses 4:12. Se você tiver privações, você continuará crente? Peça ao Senhor que te conceda graça e dependa dele e do seu suprimento. Ainda Paulo relata muitas outras coisas que enfrentou e diante de tudo isso, ele pode permanecer firme pela graça de Deus, como ele mesmo diz: não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios 15:10. Como você reage diante de situações negativas? Você continua confiando e servindo a Deus? Assim como Paulo enfrentou muitas situações difíceis, nós também podemos enfrentar, pois Jesus disse aos seus discípulos que seriam perseguidos e humilhados, mas ele prometeu estar conosco todos os dias. Confia nele para enfrentar os momentos difíceis e permanecer fiel a ele. Motivos de oração. Que o Senhor seja glorificado nesta situação.
desenvolvimento de uma vacina para o coronavírus, agradecer por aqueles que já se recuperaram, profissionais da saúde, pelos idosos e grupos de risco, por aqueles que estão internados por infecção do coronavírus, pelo retorno às atividades, pela Igreja do Senhor em todo o mundo. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Amém.